Olá, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje. Hoje eu tenho um assunto que é um pouco, digamos assim, incômodo, porque nós vivemos com muita intensidade. Vamos falar sobre a lei do menor esforço. Percebam bem essa expressão, a lei do menor esforço, como tudo no universo manifestado, é dual. Nós podemos dizer, por exemplo, que ter o menor esforço para produzir o melhor resultado, isso é uma qualidade, isso é criatividade, isso pode ser até genialidade. Ou seja, você poupa esforço e tem um resultado equivalente ou melhor, sobra energia para gerar outras coisas. Isso é um processo altamente positivo, não é dessa fase benéfica da lei do menor esforço que eu estou falando. Estou falando da outra face, da face negativa, que vem a ser a face negativa da lei do menor esforço. Nós vivemos um momento histórico onde, não sei por que cargas d'água, colocaram na nossa cabeça que felicidade é o dolce far niente, ou seja, não fazer nada. Apesar de haver pesquisas para todos os lados mostrando que, por exemplo, a maior longevidade se dá quando a pessoa se dedica a uma atividade qualquer, não digo que esteja fazendo o mesmo trabalho a vida inteira, mas sei lá, se dedique a um trabalho social, se dedique a alguma atividade que seja gratificante, mas não se detenha. Essas são as pessoas que vivem mais. Há pesquisas, por exemplo, no Japão, numa determinada região, que tem um grande número de centenários, e essa região as pessoas estão sempre se dedicando a alguma atividade para a comunidade, para uns para os outros, ou seja, manter-se ativo é algo que aumenta a saúde, aumenta a lucidez, aumenta a longevidade, ou seja, é bom. Mas colocaram na nossa cabeça que a felicidade é não fazer nada. Percebam que a natureza ela tem uma lição interessante para nos passar aí. Porque a vida vai se expandindo, vai se desenvolvendo, vai se tornando mais complexa. Então, se você pegar desde um ser que está aquém da vida, que está além da vida, perdão, por exemplo, uma pedra, um ser inanimado. É lógico que o bem-estar da pedra é que ela não seja fragmentada, que ela não deixe de existir, ou seja, fica quietinha, é a inércia, é a felicidade da pedra. Depois nós já entramos na vida orgânica, temos uma planta, por exemplo. A felicidade dela é expandir, captar energia, tanto da terra quanto do sol, poder gerar os seus frutos, poder reproduzir, ou seja, a felicidade dela está toda voltada para esse campo da energia. A felicidade do animal é sobreviver bem e procriar bem. A felicidade do homem é uma potência de coisas fora do comum. Embora nós tendamos a pensar que o animal e o homem é a mesma coisa, mas com certeza o homem tem aí um nicho de possibilidades de ser feliz ao ajudar o outro, de ser feliz ao fazer algo belo, de ser feliz ao gerar uma família harmoniosa, uma comunidade harmoniosa. Muitas possibilidades que ele pode criar e que podem agregar valor a si próprio e ao mundo. E nós abandonamos todo esse universo de possibilidades para buscar a felicidade da pedra. Percebam que isso é ilógico, não tem nenhum sentido. É jogar fora aquilo que a gente tem de melhor. Mas apesar disso, hoje nós temos essa mentalidade. Não fazer nada significa estar morto. Porque quem está vivo, de alguma maneira, está fazendo alguma coisa. Agora, se não tem consciência, se não tem objetivos claros, pode estar fazendo alguma coisa que some para uma causa que ele não conheça, que ele não gostaria de somar, pode estar sendo manipulado para trabalhar por coisas que ele não gostaria conscientemente de trabalhar, ou seja, é aquilo que sempre repito nas minhas palestras. Ou você conduz o seu veículo, a sua vida, no volante, sabendo para onde você vai e em que velocidade, ou você está no banco de trás de olhos vendados, sendo conduzido por alguém que você não sabe quem é, para alguma direção que você não sabe qual é. Mas parado você não vai estar. E essa ideia da felicidade associada ao nada é no mínimo estranha e contrária à natureza humana. Então são certas coisas que a gente deveria parar para pensar e questionar a partir das ideias que nos são oferecidas. Constantemente tenho falado para vocês, a filosofia tem como uma das muitas consequências benéficas exigir de nós que pensemos a nossa vida, que criemos uma identidade, que vivemos, que venhamos a viver coerentes com aquilo que a gente escolheu viver, ou seja, que tenhamos uma identidade de fabricação própria. E essa lei do menor esforço
gera um monte de distorções e tira de nós essa possibilidade. Então vamos conversar um pouquinho sobre ela e vamos falar sobre as consequências que ela traz. Recordo de uma ocasião que eu achei muito interessante, uma propaganda de TV. Uma das coisas que são importantes é a gente estar sempre observando todas as mensagens que a vida nos dá para ver os valores que vêm através delas. Essa propaganda era uma propaganda de uma marca de televisores. E ela mostrava um jovem deitado num sofá com um controle remoto na mão e dizia o seguinte: nós estamos fazendo cada vez mais para que você faça cada vez menos. Ou seja, o televisor era high-tech para que o jovem só precisasse fazer isso. Eu achei isso muito curioso e engraçado. Bom, pelo amor de Deus, a vantagem que ele oferece é fazer com que o jovem, na plenitude da sua vida, cheio de energia, só faça esse único movimento. Isso me lembra uma ocasião que uma amiga, uma pessoa muito especial, me mostrava aquele quadro da criação de Adão, de Michelangelo, e ela mostrava o quanto Deus estava se esforçando naquele quadro para descer e encontrar o dedo de Adão. E Adão estava um pouco abaixo, mais ou menos assim. O único esforço que ele tinha que fazer era esse, e não fazia. Ou seja, deitado, jogado no chão, como aquele jovem do televisor, a uma altura do dedo de Deus, que Deus estava pendurado em anjos, fazendo todo o esforço dele, e Adão só precisava fazer isso, e não fazia. Ou seja, várias ilustrações, apenas para que vocês memorizem essa ideia, de quanto nós valorizamos fazer cada vez menos. Bom, um processo que eu acho importante, uma das consequências que acontecem hoje em dia, na educação em relação a essa ideia, é que nós desajustamos os nossos filhos para viverem na natureza, segundo as leis da natureza. Existe uma coisa que é inexorável, a lei de ação e reação. Isso é, inclusive, lei de Newton. Não tem jeito. As coisas geram uma reação condizente com a ação que nós geramos. É a lei do karma dos hindus. Para todos os lados se diz a mesma coisa. Então, o que acontece? Nós pegamos uma criança, um adolescente, e damos a ele todos os privilégios, todos os desejos, tudo aquilo que ele pode almejar, sem que ele tenha gerado nenhuma ação, conformado nenhum mérito para ter essa reação. Sem exigência de que ele conquiste nenhum mérito, nada daquilo que condiz com a idade dele, nada. Do nada, às vezes de um comportamento que não foi nada louvável, vem uma recompensa maravilhosa. Lógico que você desajusta essa criança, esse adolescente, para viver nas leis da vida. Porque quando ele sair desse contexto que você gerou, desse pequeno laboratório, lá fora as pessoas não vão recompensá-lo por nada, não vão recompensá-lo por uma ação inadequada. E ele se torna um desajustado às leis da vida e fica constantemente gerando expectativas frustradas, constantemente dando birras que não são atendidas. Percebam que isso é um mal que pode gerar prejuízo e desajuste para esse ser humano por toda a vida. Ou seja, educar é ajustar as leis da vida. Isso é uma das coisas que a lei do menor esforço colocou na nossa cabeça. Que o grande presente que temos que dar aos jovens, às crianças, aos adolescentes, é dar recompensas sem que eles gerem nenhum mérito. Ou seja, o menor esforço. Isso está estreitamente associado à nossa ideia de bem-estar e felicidade. Nem do ponto de vista de bem-estar. Um homem estar totalmente paralisado não dá bem-estar. Começa a gerar formas mentais negativas, nós sabemos que pode fazer mal até para a saúde. Estamos num momento histórico que estamos cansados de saber da necessidade de um exercício físico, de manter o corpo em boas condições. Ou seja, a lei do menor esforço não é boa em nenhum plano. Já já vamos voltar a falar sobre isso. Continuando, se você imagina que é uma outra consequência da lei do menor esforço, é uma ideia que anda demais em moda na sociedade. Sei que alguns vão me criticar por isso, mas se existe uma coisa que do ponto de vista filosófico eu não consigo engolir bem, é recompensa sem trabalho. Fazer quase nada e descobrir alguma coisa que te dá dinheiro sem fazer nada. É lógico que você tem uma lei de compensação dentro da sociedade. Se você, com pouco mérito, tem muito resultado, para que essa equação feche, alguém em algum lugar está tendo muito mérito e pouco resultado. Porque senão de onde viria essa riqueza? De onde viria esse recurso? As coisas não vêm do nada, coelhos não saem de cartola, a menos que você tenha colocado o coelho lá dentro. Isso é muito comum no mundo atual. Percebam que isso
sem que a gente tome consciência, gera um nível de amoralidade. É aceitar ganhar às custas da perda de alguém. Não pensem que a matemática é outra, a matemática é essa. O universo, o nosso planeta, o nosso ecossistema é uma equação fechada de energia. Se vai muito para um lugar que não gerou mérito, vai pouco para um lugar que gerou mérito. Ou seja, se sem mérito eu tenho recompensas, você pode colocar na conta da sua consciência que alguém com mérito não está tendo a recompensa que mereceria. Porque senão essa riqueza não existiria. De onde ela veio? Quem a gerou? Então pensem sobre isso, sobre a consequência moral de hoje estar tão em moda e as pessoas valorizarem tanto a ideia de muita recompensa com pouco esforço ou nenhum esforço, ou seja, ganhar dinheiro sem trabalhar. A recompensa que não vem daquele mérito que você gerou, daquele valor que você agregou. Ou seja, nós falamos tanto da imoralidade dos governos que nos conduzem, da política mundial, a moralidade de tanta gente. É bom pensarmos também nos princípios que regem a nossa moralidade. Lembrem de Kant, aquilo que ele manda escrever no seu epitáfio. Duas coisas vi ao longo da vida que me deslumbraram à vista: o céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. Percebam que essa lei moral dentro de nós é o nosso céu estrelado. Faz muita falta quando nublamos o nosso céu estrelado interior. Não é só uma questão de julgamento social, é uma questão de paz de espírito, é uma questão de dormir o sono dos justos todos os dias. Questionem, pensem um pouco a respeito disso. Continuando, outro elemento que para mim é o pior de todos, que vem da lei do menor esforço, que é a debilitação da vontade. Ela é uma máquina de criar débeis. Isso é uma coisa terrível, porque qualquer coisa boa que a gente tem que conquistar na vida vem da vontade potente, madura, desenvolvida. É necessário vontade. Vontade, segundo a tradição oriental, é aquilo que de mais divino nós possuímos. Você quer construir um amor verdadeiro, profundo, vai exigir um esforço, vai exigir vontade, força de vontade, como se diz por aí. Para você construir, sei lá, uma casa que te acolha dignamente, vai necessitar vontade, esforço de vontade. Vai necessitar protagonismo, garra, se você quer fazer alguma coisa pela humanidade, se você quer fazer alguma coisa pela sua família, pelas pessoas que ama, pela sua comunidade. Tudo que você queira fazer que tenha valor, ser justo, amar, ser íntegro, vai exigir vontade. Virtudes, valores humanos, sabedoria, não são coisa para débeis. E são as coisas mais maravilhosas que a gente pode conquistar. Relacionamentos profundos, amizades profundas, não são coisas para débeis. E a lei do menor esforço é uma máquina de débeis. Ela não nos permite desenvolver autodomínio, que é fundamental para que a gente tenha uma vida feliz, saber controlar as nossas emoções, as nossas explosões, porque senão daqui a pouco somos uns bichos e saímos provocando dano para todos, principalmente para nós mesmos. Não nos permite desenvolver garra, objetivos claros, nem nos dá motivação. A motivação é sempre não fazer nada. Isso é muito pouco gratificante para fazer com que alguém viva. Desenvolver essa motivação, então morre, porque na morte você realmente não faz nada. Por que quer viver? Então perceba que debilitar a vontade é uma das coisas mais, digamos assim, o prejuízo mais profundo que a lei do menor esforço nos gera. Uma das coisas mais preciosas que ela nos rouba. E isso é um atributo divino. Dele depende todas as coisas que vamos construir. Inclusive, uma coisa que é importante, que sempre falo. Os problemas que temos, a saída deles exige vontade. A pessoa que não tem vontade, ela vai ser apanhada por problemas como todos vamos. Não existe vida sem problemas. Mas não vai ter a energia necessária para propulsionar em direção à saída. Vai ficar ali no meio do problema, se vitimizando, culpando meio mundo, terceirizando as responsabilidades e não vai encontrar uma saída. Seja qual for a causa de um problema, a solução de um problema demanda vontade. Eu uso sempre o exemplo do funil. Você entra num problema por diversas fontes. Você sai por uma saída só, vontade. Não importa o que me trouxe aqui, eu vou sair porque eu quero chegar lá. Esse protagonismo, esse autodomínio, essa garra, todos esses atributos da vontade te fazem sair. É a única saída. Não vejo ninguém sair de um problema se não canaliza a vontade. Fica aí dentro, preso pelos problemas mais básicos da vida. E a sua vida fica limitada
há um problema que você não soube sair. Mais uma vez, um corolário da lei do menor esforço. Vontade no nosso nível, como sempre falo, é decisão no plano mental e ritmo no plano físico. Decidir onde eu quero chegar com a minha vida. Por isso gosto muito de ensinar planejamento do tempo, administração do tempo. Decidir o meu objetivo, o que eu quero agregar de valor à minha vida e à vida das pessoas à minha volta. Esse é o meu objetivo. E a minha caminhada sem pressa e sem pausa, com ritmo. Toda a vida se sustenta com ritmo. Veja o seu corpo, coração, os pulmões, o ritmo intestinal. Todo o teu corpo se baseia em ritmo. Falta de ritmo é morte. E a lei do menor esforço atenta contra o ritmo necessário à vida. Ainda bem que o nosso coração não é adepto da lei do menor esforço. Estaríamos todos perdidos, todos mortos, provavelmente. Então, alguns dos fatores fundamentais, alguns dos parâmetros da vida, a lei do menor esforço atenta contra eles. Imagina se a nossa imunidade, adotasse a lei do menor esforço. O que seríamos nós? Pensem sobre isso, a natureza tem muito a nos ensinar. Tome a natureza como uma mestra, aprenda a partir dela. Bom, falando das preguiças, só delineando um pouco para a gente pensar. Lei do menor esforço trabalha para o desenvolvimento da preguiça, que é o pior dos defeitos humanos, porque qualquer coisa que você faça gera o resultado. E resultado mal, você aprende. Resultado bom, você gera bons frutos. Agora, não fez nada, não tem resultado nenhum. A vida foi em branco, passou em branco pela vida. Como diz lá aquela famosa frase do filme Coração Valente. Todos os homens morrem, mas nem todos os homens vivem. Alguns só sobrevivem. E o homem entregue à preguiça sobrevive porque o seu corpo não é adepto da lei do menor esforço. Se fosse, não haveria vida possível. Então, a preguiça no plano físico, nós sabemos que ela atenta contra a saúde, contra a longevidade, contra a lucidez. Basta você colocar uma pessoa para não fazer nada, ela é a que mais rapidamente tende a cair em estados de alteração consciente na velhice, ou às vezes até antes. Ou seja, ela atenta contra a saúde em todos os planos. Ela atenta contra a segurança do ser humano. A lei do menor esforço te coloca desatento, te coloca presa fácil de um bandido no meio da rua, te coloca à mercê de qualquer coisa. Você não tem suficiente vontade para dominar a sua atenção e ter uma certa imunidade consciente, saber onde você está, por onde você está passando, os cuidados que se deve tomar. Ou seja, ela te deixa numa situação insegura, que também traz prejuízos físicos muito grandes. A lei do menor esforço dá péssima qualidade a tudo que você faz, a tudo que você coloca no mundo. O seu amor é de péssima qualidade, amar bem dá trabalho. A sua educação dos seus filhos é de péssima qualidade, educar bem dá trabalho. Ou seja, ela acaba com a tua vida física. E se a gente passar para a vida psicológica, como é que fica? Pouco matiz e profundidade nos sentimentos. Dá muito trabalho amar, como acabamos de falar. Muito isolamento. Dá muito trabalho relacionar bem com as pessoas. Tem que desenvolver temperança, empatia, tem que se dedicar a um relacionamento para que ele floresça. Amizade, que é uma das coisas mais belas da vida. Acaba que é uma coisa curiosa, você observa que todo mundo tem um sonho, eu vou viver em tal país, vou viver em tal lugar. Chega um determinado momento que todo mundo chega à mesma conclusão. O melhor lugar do mundo é aquele onde estão as pessoas que eu amo. Porque é uma construção delicada, difícil, relacionamentos profundos. É onde mais você se sente em casa e dá trabalho para serem construídos. Um bom amigo dá trabalho para você gerar. Ou seja, uma pessoa que tende ao isolamento, a relacionamentos superficiais, pouca motivação e pouca realização. Aí se frustra quando vê o seu passado, que não fez nada, frustra-se quando vê o seu futuro, que também não tende a fazer nada, não tem grandes motivações. Isso pode conduzir a depressões, a todo tipo de patologias que nós tanto convivemos com elas nos nossos dias. Percebam como as coisas estão relacionadas e não vemos. Continuando, preguiça mental. O que ela vai gerar? Uma preguiça de pensar terrível, pouca identidade. Saber quem você é dá um trabalho mental tremendo. Procurar dentro dos teus pensamentos quem é realmente você, das opiniões que vêm do mundo, em que elas são fundamentadas, para saber com o que eu concordo, ver de onde elas se apoiaram,
construir a minha própria visão de mundo, me fundamentar, procurar dados, isso dá um trabalho danado. Ou seja, construir identidade dá muito trabalho. Comprar o software vida pronto é fácil. E você é facilmente manipulável. Você está sempre a favor das causas da moda. Agora, faça um pequeno estudo, dê uma olhada na história, as causas da moda em cada período histórico. Perceba como é difícil que as causas da moda contenham algum grau de verdade. Em cada momento, as causas da morte, em geral, são as mais alienantes. O que estava na moda na Alemanha nazista? O que estava na moda na época da escravidão? Pensar sobre o outro, sobre as pessoas de outra cor. O pensamento da moda em cada momento histórico foi bom? Será que o nosso é bom? Eu nunca vi, para falar a verdade. O que eu vejo é um ou outro homem aqui e ali pensando de maneira inteligente. Dentro, por exemplo, do nazismo, um Schindler. Dentro da escravidão, a princesa Isabel. Mas o pensamento da moda não era esse. O pensamento da moda era péssimo. Será que é diferente hoje em dia? Você pode se defender disso quando você aprende a pensar por si próprio. E isso dá trabalho, portanto, a lei do menor esforço não vai dar. A lei do menor esforço faz com que você seja eternamente manipulado. Você é uma folha ao vento, escravo do vento. Não sabe para onde ela vai te jogar. Portanto, não tem nenhuma possibilidade de construir o seu amanhã, porque você não tem vontade suficiente para isso. Enfim, eu sei que eu estou talvez radicalizando um pouco, mas o que eu queria gerar em vocês era esse impacto. Opa, é tudo isso? É tudo isso. Pense, reaja. Você está vivo, despertou, levanta e corre. Perceba que essas coisas estão te amarrando e te roubando bem-estar em todos os planos. Existe uma história que eu gosto muito de contar, para aqueles que já assistiram às minhas palestras de contos, já ouviram várias vezes, mas vou resumi-la aqui porque ela é muito importante para esse contexto. E diz que houve um rei que teve 3 sonhos. Nesse primeiro sonho, ele sonhou que ele estava sentado na cadeira do seu trono e havia um monte de raposas correndo por dentro da sala do trono. Raposas correndo para todos os lados. Ele chamou todos os seus conselheiros e perguntou o que significava aquele sonho. Nenhum deles teve uma resposta satisfatória. Aí ele mandou espalhar proclamas pelo reino, dizendo que ele dava um saco de moedas de ouro para quem soubesse interpretar esse sonho. Que havia um lenhador muito pobre que viu um desses proclamas e disse: nossa, seria maravilhoso para mim se eu soubesse o que significa esse sonho. Sou tão pobre, sou tão miserável, esse saco de moedas de ouro me permitiria uma vida digna. E aí vem um pássaro, pousa num galho e começa a falar com ele. Ele se assusta. Um pássaro que fala? E o pássaro diz: sim, eu falo e sei o significado desse sonho. E posso contar para você. Se você concordar em dividir essa recompensa comigo, metade do saco de ouro vai ser meu. Ah, claro, tá ótimo. Melhor meio saco de ouro do que nenhum, disse o lenhador. E ouviu a resposta do pássaro, foi lá e falou para o rei: olha, essas raposas correndo pela sua sala significam traição. A atmosfera do reino está carregada de traição. Então o senhor se cuide. O rei achou maravilhosa a resposta. Não é mesmo? Estou percebendo isso. Você é maravilhoso, e dá o saco de ouro para o homem. Quando o lenhador vem voltando, ele pensa: para que esse passarinho quer ouro? Uma moeda dessa é do tamanho dele, o que ele vai fazer com isso? Esse passarinho está me enganando, o que ele quer com isso? Vou desviar desse caminho, não vou dar nada para ele. E levou o saco de ouro todo para ele. Só que o rei teve um outro sonho. Aí o lenhador já tinha construído uma casinha para ele, já estava vivendo de maneira melhor. O rei sonha que quando ele se senta no seu trono havia uma enorme espada pendente do teto sobre a cabeça dele. Ele fica muito assustado com aquilo e aí ele diz: não vou nem chamar meus conselheiros, que eles não sabem de nada. Chamo seus guardas e mandem chamar aquele lenhador. Vão lá e chamam para mim aquele lenhador, porque ele é o único que sabe decifrar sonhos desse reino. Soldados vão lá, incontinenti, batem a porta do homem. Quando abre a porta, ele leva um susto. O rei teve um novo sonho e ele está te convocando para estar na presença dele. Ele assusta. O que eu vou fazer? Descumprir uma ordem do rei é pena de morte. Aí ele diz: tá bom, então vocês me contam um sonho, me dão até amanhã para eu pensar, porque assim, de chofre, eu não consigo pensar em nada, e amanhã eu estarei na presença do rei. Eles concordam, assim é feito. Ele, com uma vergonha danada, mas corre para a floresta. Senta lá e começa a se lamentar. Vem o pássaro de novo. Ele diz: me desculpe, viu? Eu enganei você, foi uma coisa horrorosa, mas eu te garanto que agora vai ser melhor. O rei teve outro sonho. Foi, me conta.
Ele conta o sonho, o pássaro conta para ele o significado e diz: agora você passa aqui e divide comigo a recompensa. A recompensa agora eram 2 sacos de ouro. E o lenhador, mais do que rapidamente, chega lá e diz para o rei: olha, esse sonho significa que a atmosfera do reino está impregnada de violência. Você deve se acautelar, porque a qualquer momento pode sofrer uma violência. O rei fica maravilhado. Nossa, é sem preço esse seu auxílio. Vou te dar 2 sacas de ouro, mas você merecia até mais. E o lenhador vai embora. No meio do caminho ele pensa: nossa, esse passarinho, ele está se aproveitando de mim, viu? Ele não faz nada, fica cantando nos galhos, sou eu que venho aqui, dou as respostas. Ele fica querendo, eu vou me vingar desse passarinho, ele está me fazendo de besta. Aí ele vai até o ponto de encontro, pega uma pedra nas costas. Quando o pássaro vem, ele pega a pedra que estava escondida nas suas costas e lança no passarinho. O pássaro levanta voo rapidamente e a pedra passa de raspão. Ele vai embora para a casa dele, feliz da vida, agora com muito mais riqueza. O que acontece? O rei tem mais um sonho. Ele sonha que sentado no seu trono havia ovelhas para todos os lados, carneirinhos, um monte de carneirinhos brancos pulando pela sua sala do trono. Também, mais uma vez, ele não perde tempo. Comanda para que os seus homens vão direto à casa do lenhador. O lenhador, quando abre a porta, aí ele fica desesperado. O que eu vou fazer? Ele pede mais uma vez a mesma coisa. Me contem um sonho e me deem um dia. E quando os guardas vão embora, ele fica desesperado. Esse pássaro não vai querer me ajudar mais. Mas o que eu vou fazer? Uma questão de vida ou de morte. Vou voltar lá. Aí ele se senta naquele mesmo tronco e fica lá se lamentando e chorando. Lá vem o pássaro. Ele diz: olha, o que eu fiz com você é imperdoável. Sei que você não deve querer me ajudar. O pássaro diz: o que foi? O rei sonhou de novo? Sonhou. Me conta o sonho. Ele conta o sonho e o pássaro diz: tá bom, eu vou confiar uma vez mais em você. Vai lá, agora são 3 sacas de ouro recompensa. Você vem aqui, divide a recompensa, tá bom? Tá certo, pode deixar que agora eu vou jogar limpo com você. Ele vai lá e conta para o rei que o significado daquele sonho era que a atmosfera do reino naquele momento estava pura. Os carneirinhos correndo pela sala do trono queriam dizer que havia pureza na atmosfera do reino e que ele não precisava mais se preocupar. O rei ficou duplamente feliz. Primeiro, por ele ter decifrado o sonho, segundo, porque a notícia era muito boa. Deu para ele as 3 sacas de ouro e desejou que ele fosse muito feliz. Só que agora o lenhador estava sinceramente arrependido. Volta ao local do encontro com o pássaro e diz: olha, você me desculpa, eu fui um canalha com você. Agora eu vou te dar todas essas 3 sacas para compensar tudo aquilo que eu já te roubei antes, te enganei, te lesei. Você me desculpa, eu fui um cafajeste. Aí o pássaro disse: não tem problema nenhum. Eu não esperava que você agisse diferente do que você agiu. Eu não preciso de ouro, o que eu vou fazer com isso? No primeiro momento, a atmosfera do reino estava impregnada de traição. Você, que é produto da atmosfera do reino, não pensa por si só, não podia fazer outra coisa senão me trair. No segundo momento, a atmosfera do reino estava impregnada de violência. Você, que é produto da atmosfera do reino, não pensa por si mesmo, foi violento comigo. Agora a atmosfera do reino está impregnada de pureza. Você, que mais uma vez não pensa, está impregnado da pureza e foi puro comigo. Poucos homens são capazes de ser fiéis a si próprios, independente da atmosfera do reino. E eu nunca achei que você fosse um deles. Portanto, vai e seja feliz, apesar de todas as suas riquezas. E esse é a moral da história. A atmosfera do reino está impregnada de lei do menor esforço. Quem somos nós? Somos como esse lenhador? Vamos poder sair disso? Vamos poder pensar por nós mesmos? E ver a enorme necessidade que temos nós de crescermos e o mundo de qualquer atitude de boa vontade para estarmos jogando a nossa energia e a vida fora desse jeito? Vamos ser lenhadores ou não? Pensem, reflitam. Essas histórias são lindas e dão muita reflexão. Existe um grande apelo da natureza para que nós existamos como seres humanos. Existe uma necessidade. Cada ser da natureza faz o que lhe corresponde, como eu falava ainda há pouco, as pedras, as plantas, os animais fazem o que lhes corresponde. O que corresponde ao homem não está sendo feito. Existe um vácuo que provoca um desajuste no nosso ecossistema, que é o vácuo dos seres humanos, cumprindo o papel que lhes cabe.
A natureza precisa de uma planta para fazer fotossíntese, ela diz presente, faz. Ela necessita de um animal para procriar, para povoar uma mata, presente, ele vai lá e faz o que tem que fazer. A natureza necessita de homens com valores, virtudes, sabedoria. Esses homens têm que ser construídos para que eles, existindo como seres humanos, possam construir um mundo um pouco melhor, um mundo mais humano. Isso demanda trabalho, vontade, protagonismo, garra, identidade. Ou seja, a natureza pede que nós não sejamos arrastados pela atmosfera do reino. Isso é uma excelente reflexão. Devemos isso a ela que nos deu vida. Ela espera isso de nós. Que sejamos humanos e tudo mais será dado por acréscimo. Fidípides e a palavra sagrada. Eu gosto muito de contar essa história, é só mais uma historinha, mas eu acho que é importante e cabe bem no que eu queria, para concluir tudo que eu falei para vocês. Fidípides era um velocista, era um atleta grego, atleta de velocidade, evidentemente, né? Como um campeão de atletismo atual. E ele participou como guerreiro da batalha de Maratona. Dizem que os gregos foram em muito menor quantidade do que os persas e esperavam ser derrotados. Então disseram ao pessoal da cidade de Atenas, era uma guerra de Atenas contra a Pérsia, disseram que depois de 3 dias, se eles não voltassem vitoriosos, que eles tirassem todos os objetos sagrados, saíssem da cidade e queimassem a cidade, para que ela não fosse profanada pelos persas. E eles foram para a batalha, daqueles fatos históricos que a gente não entende muito bem, não sabe explicar. Eles estavam menos preparados, eram em menor número, porém conseguiram vencer os persas. Lutaram com uma garra tremenda e conseguiram vencer. Agora é uma vitória muito sofrida, muito cansativa. Essa vitória se dá só no 3º dia. E eles pensam, bom, se anoitecer e não aparecer nenhum grego em Atenas, eles vão queimar a cidade. Quem é que poderia correr até lá, 42 quilômetros? Correr até lá e avisar que nós vencemos. Pegaram Fidípides, que tinha lutado junto com todo mundo, estava exausto, mas era um velocista, era o único que tinha condições de fazer essa distância na velocidade que era necessária. Fidípides não pensou 2 vezes, começou a correr. Óbvio que aí se inspirou a prova da maratona que nós conhecemos hoje, a prova olímpica da maratona. Fidípides correu esses 42 quilômetros. Quando ele chega em Atenas, ele diz, vencemos, e tomba morto. Eu sempre brinco nos meus cursos de técnicas de estudo que ainda bem que Fidípides tinha poder de síntese. Ele sabia o que tinha que ser falado. Ele não duvidou. Que belo dia, puf, morreu, acabou. Ele não duvidou, ele tinha fôlego para uma palavra, vencemos, e tombou. Percebam que coisa interessante, porque isso ao mesmo tempo que pode ser um mito, pode ser um fato histórico, não sei bem da veracidade disso, mas é uma história maravilhosa, porque para nós é muito significativa. Tem muitas coisas que vão ser destruídas se a gente tombar sem falar a nossa palavra. Nós somos seres únicos, ímpares, irrepetíveis, como dizia o imperador Marco Aurélio, estoico. A morte de um único ser humano me empobrece, porque é um universo ímpar e irrepetível com o qual eu deixei de travar contato. Todos nós temos uma palavra para trazer ao mundo. Todos nós temos um recado para dar ao mundo, que é a razão de estarmos aqui. Se tombarmos sem pronunciar essa palavra, muitas Atenas serão destruídas. Muita coisa boa se perderá, porque nós não cumprimos o nosso papel, não demos o nosso recado. E a lei do menor esforço atenta contra os Fidípides, que ficam deitados no meio do caminho descansando enquanto Atenas é queimada. É a mesma ideia que dentro do Dhammapada budista se diz naquilo que eles chamam de Yamakasvaga, mais que 1000. Existe uma frase que diz, mais do que 1000 palavras, sem sentido, vale uma única palavra que traz consolo a quem a ouve. Você já falou a sua palavra? Mais do que 1000 palavras, uma palavra que traz consolo a quem a ouve. Só que é uma palavra tão especial, tão profunda, que ela exige o trabalho de mergulhar dentro de você, de construir uma identidade, de construir maturidade, para que como flor dessa vida, como fruto dessa vida, nasça essa palavra sagrada, Hieros Logos, a palavra que justifica a tua existência no mundo e que impedirá que muita coisa seja destruída. Cada um de nós tem isso. É lógico que construir essa palavra dá trabalho. A lei do menor esforço não vai permitir que nós entreguemos aquilo que viemos dizer ao mundo, ou seja, esvazia a nossa vida. E
Enfim, são algumas reflexões que eu gostaria que vocês pensassem. Repito, pesei um pouco a dose, fiz a coisa ficar em cores fortes, porque me assusta muito, tanto que essa mentalidade tem se propagado nos nossos dias. Eu gostaria de chamar você a dar uma chacoalhada realmente e gerar uma boa reflexão, para que nós possamos perceber que isso não está ligado a nenhuma ideologia, nenhum pensamento sectário, nada, nada. Isso é uma verdade sensata que todo ser humano deveria atentar para ela. Reflita um pouco sobre isso. Eu tenho certeza que é uma reflexão importante para esse momento histórico, para você, para a sua família, para a sua vida. Muito obrigada.